muita gente pergunta sobre as plataformas, né, para utilizar a telemedicina. Então, são prontuários eletrônicos com ferramenta de videochamada inclusa, tá? E esses prontuários, geralmente, eles ficam em nuvem, tá? Então, você tem uma segurança também do backup das suas informações ali na nuvem constante. Claro que você tem que ter uma conexão de internet muito boa para ficar, né, sempre, né, ligado lá onde está sendo armazenadas as informações. Então, cada vez que você escreve, ele vai salvando, vai salvando. E também essas empresas devem oferecer também uma redundância, tá? Desse armazenamento. E muitos perguntam, né, como é que é a forma de pagamento? Alguns cobram mensalidade, outros cobram anual, recorrência, tá? Tem várias modalidades, tá? As empresas trabalham de vários jeitos. E outra pergunta que fazem é que se pode emitir a receita direto no prontuário eletrônico. Alguns prontuários eletrônicos têm ferramenta de receita digital ou são integrados com ferramentas de receita digital de outras empresas, tá? E fica tudo muito prático, porque já fica tudo lá dentro do prontuário. Então, quando você fizer a receita, ela já vai ficar armazenada lá mesmo, tá? No seu prontuário eletrônico, nesses que oferecem o serviço de receita digital já integrado, tá? Isso é muito importante, porque você vai ter armazenado tudo, né, que você escreveu, dos dados clínicos do paciente, anamnese, né? No caso da telemedicina, o exame físico, de uma maneira como a gente conhece, diferente, né? A gente fala até de telepropedêutica no curso de formação de telemedicina na prática também. Então, a gente tem um exame físico, mas é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, tá? E, claro, tem limitações, tá? Essas limitações a gente entende que são importantes, mas elas são, hoje em dia, eu falo do ainda, né? Ainda elas são limitações que, por fins aí de falta de alguma tecnologia, ou porque essa tecnologia ainda não é popular. Mas a ausculta cardíaca pulmonar, por exemplo, já existem estetoscópios eletrônicos que fazem essa transmissão de som à distância, tá? Então, é um exemplo de algo que não é popular, mas que já vai estar chegando aí, tá, pessoal? Perguntaram se, para atender por telemedicina, é preciso ter RQE. Não existe, né, a especialidade médica telemedicina, então você não precisa ter um RQE em telemedicina para poder divulgar que você está fazendo telemedicina. Mas o que é importante? A própria resolução do Conselho Federal de Medicina, ela traz que é importante você se capacitar para fazer telemedicina, tá? Então é importante você aprender a utilizar essa ferramenta, saber a legislação, saber que ferramentas você precisa ter para fazer a telemedicina acontecer. E, claro, cada especialidade está mais afim de alguma coisa da telemedicina do que outra. Mas a telemedicina é aplicável em todas as especialidades médicas, porque as pessoas ficam pensando mais na questão da consulta, mas tem outras questões que a gente utiliza a telemedicina. Eu dou um exemplo que ninguém percebe, mas a telemedicina está sendo utilizada quando os colegas fazem orientação sobre na verdade, orientação não, esclarecem, né, nas suas redes sociais sobre algum tema de saúde. Então, por exemplo, um endócrino que vai lá e faz um texto, né, ou faz um vídeo sobre hipertireoidismo, hipotireoidismo. Ele está fazendo educação em saúde, e é uma forma de telemedicina, porque ele não está em contato direto com o paciente, ele está fazendo isso através das redes sociais. Isso é uma telemedicina na parte de educação em saúde, tá? Isso é um exemplo, né? Então, por isso que eu acho que a telemedicina tem aplicação em todas as especialidades médicas, tá? Falando de RQE, né, já respondi, não existe a necessidade de você ter RQE em telemedicina. Agora, você vai anunciar a sua especialidade, você tem que ter RQE, tá? Então, o CRM, como eu falei, a resolução traz que você precisa ter inscrição em um CRM, tá? Aí você pode atender paciente de qualquer estado, tá? Se você vai ter um atendimento presencial, por exemplo, vai abrir um consultório em outro estado, aí você tem que ter um CRM secundário. Mas para a telemedicina não precisa, tá? Então, vantagem, ponto de vantagem. E a ILCA, né, já que a gente falou de especialidade, a ILCA perguntou sobre a medicina do trabalho. Então, na medicina do trabalho, você pode utilizar a telemedicina para fins assistenciais. Para a emissão do ASO, do Atestado de Saúde Ocupacional, a princípio, até o momento, né, se não mudou nada nas regras, não pode emitir ASO, né, sem fazer o exame presencial do paciente, tá? Então, é uma questão que ainda o pessoal da medicina do trabalho vai discutir, né, dentro da sua associação de especialidade, e também nas câmaras técnicas do Conselho Federal de Medicina, sobre essa questão do ASO.
tá? Então, o ASO, né, o atestado de saúde ocupacional, que é aquele demissional, periódico, retorno ao trabalho e o demissional, esses atestados não podem ser emitidos por telemedicina. Outra pergunta que nos fizeram, né, se pode utilizar a telemedicina na dermatologia, como fazer, tá? Olha, a dermatologia é uma das áreas que é, na minha opinião, muito afim da telemedicina, porque é uma área que tem a questão das questões visuais, né? Você tem queixas relacionadas a coisas que você pode observar, que você pode ver em vídeo e em imagem, tá? E aí você complementa, né, claro, com a anamnese desse paciente. E, claro, vai ter situações na dermatologia que tem, né, a questão da textura, né, que você precisa, às vezes, do exame físico presencial. Mas muitas questões relacionadas à dermatologia, elas, com uma boa, vamos dizer assim, câmera, iluminação e boa orientação para o paciente fazer a coleta dessas imagens e te enviar, vão ajudar bastante na teledermatologia, tá? A teledermatologia ainda é uma das áreas mais utilizadas, e já era utilizada aqui em Santa Catarina, por exemplo, há muito tempo, né? Existe um programa da telesaúde do estado de Santa Catarina, onde eles treinam equipes, né, em municípios aqui do interior do estado de Santa Catarina, para fazer a fotografia com um dermatoscópio, e essa imagem é analisada por médicos dermatologistas e residentes de dermatologia lá em Florianópolis. Então, poupou muito, né, deslocamentos que eram feitos de pacientes que, às vezes, não precisavam nem, né, de biópsia de pele, nada assim, e as lesões que eram suspeitas, pigmentadas, com a teledermatologia, eles puderam selecionar, ó, isso aqui precisa de biópsia, isso aqui precisa ser avaliado, isso aqui não é nada, né? Então, ela serviu como uma teletriagem, tá? Então, a teledermatologia, ela já é muito utilizada nos Estados Unidos há muito tempo.